Olá, eu sou o professor Alan Borges. Nesse vídeo a gente vai falar sobre álcool, bebedeira, mitos e verdades. Se você tem curiosidade ou já viu muita história sobre esse assunto e tem vontade de saber se é realmente verdade ou mentira, saber o que a ciência diz sobre isso, vem comigo e vamos ao vídeo. A primeira coisa que a gente deve fazer é entender o caminho do álcool pelo corpo. Assim que você ingere o primeiro gole da sua bebida alcoólica, uma pequena parte do álcool já é absorvida através da mucosa da boca. O restante vai descer pelo esôfago, vai chegar no seu estômago e depois vai para o intestino delgado. Nesses dois órgãos é onde ocorre a maior absorção do álcool que você ingeriu. Depois disso, o álcool tem dois caminhos. É ir para o seu fígado, onde ele vai ser metabolizado, onde ele vai ser processado. É o órgão que é responsável por eliminar o álcool que você bebeu. Ou então, ele vai entrar na sua corrente sanguínea, vai percorrer todo o seu corpo e vai parar principalmente nos órgãos que têm muita água. Por exemplo, o cérebro. Agora que a gente já sabe disso, vamos às perguntas, vamos aos mitos e verdades sobre álcool, bebedeira e ressaca. Ingerir bebida alcoólica deixa mesmo a pessoa mais corajosa? Um dos primeiros efeitos quando o álcool chega ao cérebro, ainda em pequenas quantidades, claro, né? É a liberação de uma substância chamada serotonina. E aí, filho, quando essa substânciazinha chega no seu sangue, aí você vai ver aquele cara que é tímido se soltar, aquele cara que não tem coragem de chegar na menina, tirar ela para dançar, e aquele cara que é corajoso ficar ainda mais corajoso. Então, é verdade sim. Quando a pessoa come bebendo, ela vai demorar mais a ficar bêbada e vai sentir menos ressaca? Os sintomas de embriaguez, eles aparecem à medida que a quantidade de álcool no sangue se eleva. Um dos órgãos responsáveis por levar o álcool para a corrente sanguínea é justamente o estômago. Se você come bebendo, o estômago vai estar ocupado de alimento, o contato do álcool com o estômago vai ser menor, logicamente, menos álcool vai para a corrente sanguínea. Com menos álcool no sangue, os sintomas de embriaguez são menores. Dessa forma, você vai sim demorar mais a se embriagar. Quanto aos sintomas da ressaca, se menos álcool chega na sua corrente sanguínea, o fígado vai ter mais tempo de metabolizar aquele álcool que já chegou nele, lógico, vai liberar menos acetaldeído na sua corrente sanguínea, que vai provocar menos efeito de ressaca. Então, é verdade sim. Por que quando uma pessoa bebe muito, ela sente enjoo e chega até a vomitar? O enjoo e o vômito são resultado da inflamação que o álcool causa no estômago. Além disso, o álcool ainda dificulta a digestão, aumenta a quantidade de suco gástrico. Isso é o que justifica o enjoo que você sente e até mesmo a vontade de vomitar. É isso, essa é a explicação. Comer doce enquanto está bebendo evita ter ressaca? Nesse aspecto, um fator determinante é um negocinho chamado hipoglicemia. O que seria isso? Uma baixa taxa de açúcar no sangue. Se você bebe comendo doce, logicamente você está jogando açúcar no seu sangue. Consequentemente, essa taxa não vai baixar tanto. Sim, e aí, Alan, o que isso aí tem a ver com a ressaca? A hipoglicemia é um dos fatores que causa alguns efeitos da ressaca. Por exemplo, a fraqueza, a indisposição que você sente no dia seguinte. Então, se você não tem hipoglicemia, você não terá esses sintomas. Então, isso também é verdade. Por que quando uma pessoa está bebendo, ela urina tanto? O que acontece nesse sentido é que, a partir do momento que a quantidade de álcool começa a subir, a hipófise, que é uma glândulazinha, deixa de produzir, deixa de liberar uma substância que controla a absorção de água pelos seus rins. Se os seus rins não absorvem mais tanta água, muito mais urina vai ser gerada e a partir daí, meu amigo, a todo instante você vai querer ir ao banheiro. Por que no dia seguinte, após a bebedeira, a pessoa sente tanta sede? Na verdade, isso é uma consequência do que a gente acabou de explicar na pergunta anterior. Como você perdeu muito líquido através da urina, seu corpo vai chegar a um quadro de desidratação. E aí, a sede vai seu corpo dizendo que precisa que você reponha mais água. É por isso que você sente tanta sede. Tem gente que sente mais ressaca do que outro? Existe alguma explicação para isso? A ressaca, na verdade, é a consequência de 3 fatores. Intoxicação pelo álcool e pelo acetaldeído, desidratação e hipoglicemia. Mas nesse caso aí a gente pode citar um fator principal, que seria qual? O álcool é uma substância tóxica. O fígado é quem trata de eliminar ele do nosso corpo. Só que ele não faz isso de uma hora para outra. É um processo em 2 etapas básicas. Primeiro, o álcool é transformado em acetaldeído,
que é uma substância ainda mais tóxica do que o álcool. E a outra etapa seria pegar esse acetaldeído e transformar em ácido acético. É justamente nessa etapa que faz a diferença entre quem sente menos e quem sente mais ressaca. Para que o fígado transforme esse acetaldeído em ácido acético, ele precisa de uma enzima chamada aldeído desidrogenase. Tem gente que tem deficiência nela. Quem tem deficiência, quem tem menos dessa enzima, o corpo vai levar mais tempo para transformar esse acetaldeído no ácido acético. Então essa pessoa vai sentir muito mais os efeitos da ressaca do que quem tem em quantidade normal. Porque os médicos sempre indicam soro glicosado para tomar após a bebedeira. O soro vai combater duas das principais causas da ressaca, que são o quê? A desidratação, o soro vai repor aquele líquido que você perdeu naquela quantidade de urina que você eliminou. E o outro processo é a hipoglicemia. A glicose que existe nesse soro vai repor a quantidade de açúcar no seu sangue, fazendo a hipoglicemia desaparecer, consequentemente todos os efeitos que ela provoca. Afinal, o que é a ressaca? Ressaca, cientificamente chamada de veisalgia, é um quadro de intoxicação pelo álcool, etanol, e pelo acetaldeído, e vai provocar três coisas: desidratação, intoxicação e hipoglicemia. A forma melhor de se tratar a ressaca não tem jeito, não tem fórmula mágica. Vai ser o quê? Você beber muito líquido para repor a água que você perdeu por ter urinado tanto. 2. Comer bem, se alimentar direito para repor o açúcar do seu sangue, acabar com a hipoglicemia. E o terceiro e muito importante passo é descansar bem, para que seu corpo possa se recuperar de todas as lesões e intoxicação que ele sofreu durante todo aquele período em que ele esteve exposto ao álcool e ao acetaldeído. Assim a gente encerra nosso vídeo. Meu muito obrigado a você que ficou até esse momento assistindo. Um forte abraço e até a próxima.